Então, gente, que história é essa do SBT ser vendido para a Televisa, que o e antes da Televisa tentar comprar o nosso canal, não se esquece de se inscrever e de ativar o sininho. E de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Então, gente, que história é essa do SBT ser vendido para a Televisa, que o Ratinho estava por trás disso? Que história é essa que circulou ontem nas redes sociais? E eu fui ver, isso começou lá no Notícias da TV. Então, que história, o que aconteceu? Por que estão falando dessa história da venda do SBT para a Televisa? Vamos relembrar uma coisa que a gente falou no final do ano passado. É um dos vídeos que mais tem views aqui do nosso canal, que é o Silvio Santos colocando o SBT à venda. Isso aconteceu porque o Silvio já está meio que entendendo que ele precisa de uma administração muito mais profissional, que ele precisa de mais investimentos para conseguir levantar e salvar o SBT do atual fracasso que a emissora passa. Silvio Santos meio que já também entendeu que as filhas dele não vão ter a capacidade de recuperar a emissora, que as filhas dele não vão ter a mesma chance de fazer isso, como ele fez diversas vezes ao longo desses 40 anos que o SBT está no ar. Pensando nisso, o Silvio Santos entendeu que estava na hora de vender o SBT e ele estipulou um preço, 1 bilhão. A gente pensou que era 1 bilhão de reais, mas o cara está querendo 1 bilhão de dólares. 1 bilhão de dólares é praticamente 5 bilhões de reais. O SBT não vale tudo isso. Óbvio que o SBT não vale tudo isso. O SBT ele tem um ativo hoje muito desvalorizado. Qual é o maior ativo de qualquer emissora de televisão hoje no ar? É a audiência que ela alcança, é o público que ela tem. E o público do SBT hoje está bastante restrito. O SBT passa por uma crise de audiência enorme desde o começo dessa pandemia lá em 2020, mas ela foi se agravando de lá até aqui porque o SBT não fez nenhum tipo de investimento em programação, nenhum tipo de programa novo ou nenhum tipo de programa que seja competitivo para a audiência hoje. O SBT simplesmente parou no tempo. Essa é a impressão que eu tenho do SBT quando eu mudo a televisão e chego lá. Que o SBT parou no tempo, que o SBT ainda acha que está na década de 80, que o SBT ainda vai lá e faz apoio explícito a políticos, que o SBT ainda está naquele momento do final, do meio do final para a década de 80. É uma coisa que não se justifica no nosso contexto atual. E o público não compra muito esse tipo de narrativa. O SBT está numa situação muito complicada e foi anunciado no final do ano passado de que o Silvio Santos tinha realmente aceitado colocar o SBT à venda e que já tinha mandado emissários atrás de empresários que estejam dispostos a comprarem o SBT. Um desses empresários seria o Ratinho. O Ratinho mais ou menos teria condição até de comprar o SBT, mas o Ratinho não teria condição de administrar aquilo tudo. O Ratinho já é dono de uma emissora lá no Paraná, mas se você administrar uma emissora regional, não é a mesma coisa de uma rede nacional. Não é a mesma coisa de você providenciar uma programação para uma rede nacional. Algo que o SBT já faz há muitos anos. O Ratinho não teria essa mesma condição de manter e sustentar essa programação. E o nome da Televisa voltou a ser ventilado como a possível compradora do SBT. Então vamos relembrar um pouquinho da história da parceria das duas. O SBT tem uma parceria com a Televisa desde a década de 80. São mais de 40 anos que as duas emissoras, de uma certa forma, trabalham juntas. A Televisa ela é uma das maiores fornecedoras de novela do mundo. A Televisa produz muita novela por ano e a Televisa vende essas novelas para vários países, especialmente os países que têm a língua espanhola como oficial. Mas o SBT foi a que furou esse bloqueio e trouxe essas novelas para o Brasil. Tanto que a primeira novela mexicana que o SBT exibiu, que foi Os Ricos Também Choram, que é uma produção da Televisa de 1979, foi um dos maiores sucessos da emissora no começo dela. Essa novela ela atingia por volta de 20 pontos. 20 pontos em 1980 era muito ponto.
20 pontos naquela década era assim você conseguir furar a bolha da Globo. Claro que a Globo dava muito mais do que isso, mas você conseguir 20 pontos com um produto de qualidade relativamente inferior era um feito. E o SBT conseguiu isso lá em 1982. Então são 40 anos que as duas empresas estão juntas. A Televisa sempre forneceu material para o SBT. Os maiores sucessos em dramaturgia que o SBT teve, tanto na década de 2000 quanto na década de 90 e 80, foram produções da Televisa. Na década de 80, por exemplo, o SBT teve Os Ricos Também Choram, Chispita como os maiores sucessos da programação deles. E são produções da Televisa. Na década de 90, por exemplo, a gente teve Carrossel, teve A Usurpadora, que são produções da Televisa também. Na década de 2000, a mesma coisa. São produções da Televisa que foram sendo consolidadas como um dos maiores sucessos do SBT. Então é muito natural que as duas emissoras, de uma certa forma, se juntassem, criassem essa sinergia. E em 2003, o Silvio Santos meio que já tinha dito, e mesmo que em tom de brincadeira, porque isso foi uma entrevista que ele deu para a revista Contigo, que ele estava só de pijama. Foi uma entrevista histórica em que ele falou que ele tinha vendido o SBT para a Televisa e que a Televisa agora ia tomar conta lá das coisas do SBT. Inclusive, rolou bastante papo se isso realmente podia acontecer. A legislação do Brasil hoje não permite que uma empresa estrangeira seja dona de um veículo de comunicação brasileiro. A legislação hoje limita essa participação estrangeira a 30% do capital. E é claro que a Televisa não vai gastar tanto dinheiro, a Televisa não vai pegar $1 bilhão para comprar o SBT para ficar só com 30% disso. É claro, é óbvio que não. Então existe sim um movimento desde 2019 que o SBT tem feito com o governo Bolsonaro de tentar mudar essa legislação para permitir a entrada de capital estrangeiro nas emissoras brasileiras, nos meios de comunicação brasileiros. Até agora, essa legislação não foi alterada. Até agora, essa legislação permanece a mesma dos 30%. Foi tentada essa votação no Congresso, essa lei continua em tramitação no Congresso, mas até agora não houve essa liberação. Há um movimento de duas partes para evitar essa liberação. Um movimento veio da Record. A Record, ela é a principal concorrente da Globo hoje. Não estou falando em termos só de audiência, porque em termos de audiência a Record não chega bem próximo da Globo, mas em termos financeiros mesmo. A Record é quem tem mais condições financeiras hoje de competir com a Globo. E o outro polo é a própria Globo. Embora a Globo hoje já veja com bons olhos a entrada de capital estrangeiro nas emissoras brasileiras. Mas essas duas emissoras se colocaram contra esse projeto que foi lançado em 2019. Para o SBT ser vendido para a Televisa hoje, eles precisariam dessa alteração na legislação. Então, essa notícia que saiu lá no Notícias da TV, ela tem esse fundamento, tem essa história, a relação das duas que é muito longa, as duas estão juntas desde a década de 80, inclusive no começo da década de 2000, o SBT fez uma parceria de exclusividade com a Televisa, em que o SBT só passava novelas da Televisa e comprava os textos das novelas mexicanas da Televisa para serem refeitos no Brasil. Inclusive, esses sucessos que o SBT teve de produção foram vendidos no exterior pela própria Televisa, não foram vendidos pelo SBT. Então essa parceria das duas é muito longa, foi uma parceria que só foi brevemente interrompida em 2008, quando a Televisa preferiu fazer um acordo com a Record, aí veio Rebelde, veio A Feia Mais Bela depois. Foi assim que eles fizeram essas produções com a Record, que foi nesse momento que o SBT estava tentando se consolidar como produtora de novelas originais brasileiras e não rolou, né? Até hoje isso não aconteceu da maneira que eles esperavam. E o SBT voltou a ter contrato com a Televisa, as duas estão juntas desde então. É muito provável que sim,
se o SBT chegar a ser vendido, ele seja vendido pelo menos em parte para a Televisa. A Televisa teria de fato um interesse bem grande no Brasil, porque ela teria um mercado enorme pela frente. Só que talvez isso pese muito na decisão deles, essa atual parceria deles com a Globo também. A Globo hoje é quem está distribuindo vários sucessos da Televisa através da Globoplay. Talvez pese muito numa decisão da Televisa tentar comprar o SBT, se vale a pena ela se indispor com a Globo. A Globo tem umas limitações de mercado porque a Globo se foca muito no mercado da língua portuguesa, algo que a Televisa tem uma vantagem enorme, porque a Televisa se foca na língua espanhola. Mas eu não acredito que a Televisa vá querer se indispor com a Globo no Brasil, que é a maior emissora do Brasil, o maior grupo de comunicação do Brasil, para comprar o SBT e competir diretamente com ela. Eu acho que a Televisa não vai chegar a esse ponto. Mas isso é algo que a gente não tem como saber. Nós só sabemos que essa história da aproximação das duas é muito antiga, é uma história que tem mais de 40 anos, é uma história que ainda vai permanecer por muito tempo, porque o SBT ainda passa muita novela da Televisa, o SBT não tem a mesma capacidade de produção que a Globo tem de fazer novelas originais, porque o SBT não quer investir nisso, mesmo que o SBT tenha estúdios de porte para isso, o SBT não quer gastar dinheiro investindo em dramaturgia, e o próprio SBT também já tem o seu nicho de dramaturgia muito mais do que certo, que são as novelas infantis, que é o que sempre deu certo para eles lá, que é o nicho que eles conseguiram se consolidar ao longo de todos esses anos. Isso não vai mudar agora. E antes da Televisa tentar comprar o nosso canal, não se esquece de se inscrever e de ativar o sininho. E de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, porque assim você ajuda esse conteúdo a se espalhar por essa rede social e mais pessoas podem chegar ao nosso canal, se inscrever, fazer parte da nossa comunidade de Popsters aqui no YouTube ou em qualquer outra rede social aonde esse vídeo estiver postado. E já que a gente está falando do SBT, eu vou colocar aqui 2 vídeos falando sobre o SBT e a crise que eles estão vivendo hoje e o sarro que eles fizeram com o Thiago Abravanel. A gente se vê nesses 2 vídeos aí ou em qualquer outro vídeo ou live aqui do nosso canal. Tchau!